Bom dia a todos! Uma vez mais aqui, Lute Ramos, na nossa live número 37 do nosso desafio, da nossa jornada, das nossas escolhas. Use as ferramentas e se dê um ano. Como seria, gente, se nós nos dessemos um ano para atualizar tudo que realmente nós gostaríamos de atualizar nas nossas vidas? E hoje eu queria trazer uma pergunta sobre um livro, sobre uma atividade que eu faço aqui em Bogotá, na Colômbia, e queria convidar todos vocês para esse espaço. A pergunta é: você ensinaria um peixe a escalar uma árvore? Você ensinaria um peixe a escalar uma árvore? Esse é um dos livros de Axis que fala sobre autismo, TDAH, toque, TDA, TDAH, que é este. O meu tem em espanhol e em português. A pergunta é essa: você ensinaria um peixe a escalar uma árvore? Eu queria trazer isso porque eu acho que isso não só se limita às pessoas que têm questões neurológicas. Sim, obviamente, isso também tem muito a ver, porque a gente, muitas vezes, nós temos tantos julgamentos de como essas pessoas são, como elas deveriam ser, quais são as capacidades delas, já pré-definidas por nós. Peraí que eu tô achando que eu tô com meu celular, que a gente não percebe o que elas têm de capacidade, o que elas têm de incrível, o que elas têm de maravilhoso. Então, gente, hoje eu quero falar muito sobre isso e sobre nós também. Como muitas vezes nós estamos querendo fazer coisas que não estão de acordo com a nossa capacidade mais incrível, porque a gente quer se alinhar, ou fazermos coisas que outras pessoas fazem, da forma que elas fazem, e ficamos lutando para nos adaptar àquele estilo de funcionamento. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, já que essa energia brilhou assim no meu mundo esse fim de semana. Para quem não sabe, eu participo de uma fundação aqui, onde eu levo as barras de Axis a pessoas com questões neurológicas, de todas as que vocês imaginarem. Tem autistas, nós temos pessoas com síndrome de Down, pessoas com discapacidade neurológica, pessoas que a gente chama de discapacidade, porque é o nome que se dá ao título. Nem sei se em português o título é esse, mas em espanhol é discapacidade neurológica ou déficit de atenção, dificuldade de aprendizado, e aí tem muitas outras coisas. Pessoas com paralisia cerebral. E o que a gente faz nessa fundação? Nós temos uma psicóloga e uma médica que acompanha essas pessoas para nos contribuir em perceber o quanto elas estão se desenvolvendo e melhorando através das barras. Basicamente é o que a gente faz. Também podemos brindar essas pessoas, ou seja, levar para elas alguns processos de corpo, já que algumas delas não se deixam tocar. Então, existem alguns processos corporais de Axis que você pode fazer sem tocar a pessoa. São processos energéticos. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? O quanto nós, muitas vezes, nos consideramos incapazes. Nós mesmos, por exemplo, você vai olhar para uma pessoa numa condição dessa, você já sabe que, de alguma forma, para que você potencialize aquela pessoa, você vai ter que ter permissão da situação dela, da condição dela naquele momento, e você tem que estar muito presente para saber o que realmente você pode contribuir ali. E é impressionante como a própria pessoa te mostra. É bem parecido quando você tem um bebezinho. Quando você tem um bebê que, tipo assim, o bebê começa a chorar, né? Aí você não sabe por que o bebê tá chorando. Você começa a descobrir, se perguntar: uau, será que ele tá com fome? Será que ele tá sujo? Será que ele tá com alguma dor? E a partir desses questionamentos, você começa a descobrir como que aquele bebê funciona. E o próprio bebê te traz os sinais de como cuidá-lo. Seu corpo, a mesma coisa. Seu corpo começa a te dar sinais. Ah, você teve uma dor de cabeça? Você tá com uma dor de estômago? O que será isso? Nossa, por que eu tô com dor de cabeça? Você se dá conta? Nossa, eu trabalhei muitas horas sem tomar água, ou sem me alimentar bem, hoje não me alimentei bem. Através dos questionamentos, você consegue descobrir onde você está
o seu corpo está requerendo mais atenção de você. Então é isso. E o que eu queria trazer é justamente essa ideia. Se você tivesse disposto a entender que um peixe vive num ambiente, ele é maravilhoso sendo peixe, ele é maravilhoso nadando, ele é maravilhoso naquele ambiente dele, você jamais iria considerar que ele precisa, que é necessário que ele aprenda a escalar uma árvore. Porque isso chega a ser ridículo, não é verdade? Se você parar para pensar num peixe escalando uma árvore. E aí o Gary nos traz uma coisa que eu acho maravilhosa, um comentário do Einstein, né? É uma frase que ele fala: todos nós somos gênios. Mas se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir uma árvore, viverá toda a sua vida pensando que ele é um estúpido. Ou seja, se você estiver julgando alguém pela habilidade daquela pessoa, por exemplo, um autista, que é o que eu mais lido hoje em dia. Se você julgar um autista por uma habilidade, por exemplo, de comunicação comum que a gente tem, você vai passar a sua vida inteira acreditando que ele não é capaz. E, gente, essas pessoas têm tantas capacidades maravilhosas que a gente não tem nem ideia. E tem um que eu sigo, que eu acho ele uma gracinha, eu esqueci o nome dele agora para compartilhar com vocês, que é um artista plástico. Incrível, ele faz quadros de animais, assim, numa perfeição de detalhes, mas a maneira dele se comunicar verbalmente não é como a gente. E, na verdade, se você parar para pensar, existe alguma pessoa que você conheça que se comunica exatamente igual a outra? Oi, Cassinha, oi, pessoal, bom dia para todo mundo. Hoje a pergunta do dia é: você ensinaria um peixe a escalar uma árvore? Baseado no livro do Gary sobre autismo. TDAH, TOC e TDA. Eu nem sei porque em português mistura com o espanhol e mistura com o inglês, gente. As siglas vão mudando de direção, eu vou ficando louca aqui com isso. Oi, linda, linda também, somos todos. Então, pessoal, hoje eu queria trazer essa consciência para todos vocês sobre esses lugares onde nós estamos nos sobrecarregando, nos exigindo coisas que nós podemos fazer, mas o que eu quero trazer é onde você não está olhando para o que você tem como potência. Qual a capacidade que você tem tão incrível que você não olha para ela porque você está naquele espaço da carência do que você não tem, da facilidade que você não é, e daquilo que você não decidiu que você não pode, e aquilo fica como se fosse o foco da sua atenção, onde você coloca toda a sua energia. Quantas vezes a gente faz isso com a gente? Tem um garoto que eu gosto muito de falar sobre ele, que é o Nick Nujvik, não sei se eu falei o nome dele corretamente, que é um australiano que ele nasceu sem braços e pernas. E uma cara, gente, coisa mais linda do mundo, essa criatura. E ele, quando ele era criança, ele sofreu tanto com isso. Ele não entendia por que ele nasceu daquele jeito. O que foi, né? Por que ele não veio sem os braços, sem as pernas totalmente. Ele tem um dedo que fica na base do tronco dele, que é como ele escreve, ele desenha, ele faz tudo. Só que quando ele nasceu, né, quando os pais, os médicos contaram para os pais as condições do Nick. Oi, Maurício, querido, bem-vindo a nosso Use as Ferramentas e Se Dê um Ano. Vamos que vamos. Então, quando o Nick nasceu, sem os braços e sem as pernas, e os médicos contaram para os pais, né, seu filho não tem, né, foram falando devagar, a mãe do Nick disse, ele não pode ser um erro. Alguma coisa ele tem para presentear o mundo nessas condições que ele veio. Eu me emociono muito com isso porque é uma força e uma confiança em que tudo é um presente que vem de um lugar muito, muito profundo. Ela não se entregou ao erro. No mesmo momento, ela disse, existe alguma coisa aqui que eu não estou vendo. E
Esse garoto cresceu com muita dificuldade de se aceitar. Ele mesmo conta, ele queria morrer. Ele não queria viver. Mas os pais dele, ele escolheu bem, acreditavam nele. Acreditavam que ele tinha um propósito, que ele era um presente para o mundo, de alguma forma. E ele descobriu que sim. Na verdade, ele descobriu Deus na vida dele, né? O que ele traz é sobre isso. Agora, Deus, gente, vamos lá. É uma energia, é o Criador, é o que permite que tudo existe, né? Quando a gente fala aqui no Axis, né? Quando a gente está falando sobre ferramentas de Axis, que a gente traz o universo, a ideia é desmistificar as ferramentas de algo religioso. Porque muitas vezes, o que acontece? A gente... Tudo está incluído na consciência, tudo está te brindando, te presenteando alguma coisa, mas a gente tende muito aí para aquele lado onde a gente fica na caixinha, onde a gente se fecha, onde a gente se limita. Então, na verdade, aqui a gente abre para esse espaço universo para que isso seja universal. Que tudo pode ser recebido independente de onde venha e de como venha. Você pode receber e você pode dentro disso fazer uma escolha. Uau, isso daqui faz muito sentido para mim. Isso daqui me faz brilhar, isso me faz vibrar energeticamente mais luz, mais espaço. Isso é seguir energia. Não tem um julgamento sobre o que é que está trazendo isso para você. E por que eu trago o Nick? Por isso, o quanto nós estamos nos cortando. Porque a gente decidiu que a gente não tem uma capacidade ou outra capacidade. Ah, eu não tenho facilidade com isso, eu não tenho facilidade com aquilo. Isso é difícil para mim. E aí, ontem, vou trazer isso também. Eu vi o filme da Barbie, eu nunca tinha assistido. E a minha filha mais, ela falou, mamãe, não gostei muito, achei o filme meio estranho, não sei o quê. Enfim, eu pela primeira vez ontem eu assisti. E eu achei muito interessante o que eles falam, a Barbie estereotipada, que é a Barbie loira, né? Do olho claro, com aquela roupa fofa, aquele corpo fofo, toda linda, mas ela não tem um título. Ela não é médica, ela não é a Barbie médica, ela não é a veterinária, ela não é a mãe, ela não é... Aí ela diz isso, então assim, eu não sou nada. E aí, isso me chamou tanto a atenção, porque quanto que nós estamos nesse lugar aí? Funcionando desde um padrãozinho determinado, como você deveria ser, qual profissão você deveria ter, se você devia ter ou não filho, se você devia ter ou não um parceiro ou uma parceira, depende, né, do que cada um escolhe ou vive. E você vai trazendo essas energias para sua vida. E muitas vezes você se coloca num ponto assim, uau, eu sou o quê? Realmente. E aí ela ficava perdida, tipo assim, mas então eu não sou nada, porque eu não... E aí a criadora, é muito interessante a dinâmica do filme, ela fala pra ela, olha como você mudou a vida dessa pessoa, olha como que você mudou a vida daquela outra pessoa, tipo assim, fez ela ver o poder que ela é, mas isso não tinha valor. Tipo assim, isso era uma coisa normal? Isso é uma coisa que todo mundo devia fazer, todo mundo faz. E não, gente. A gente acredita nisso, mas não é isso. E aí, depois de tantas coisas que me surgiram, eu não sei nem se eu estou um pouco confusa para trazer para vocês, não sei se eu estou sendo clara no que eu venho trazendo, mas aí veio essa minha amiga do Brasil, a Priscila, que é minha aluna, e ela falou, Lúcia, eu queria saber do seu projeto com autistas. Eu trabalho numa clínica onde existem terapias integrativas, a parte das terapias convencionais, e eu quero criar alguma coisa nesse sentido com Axis. E eu falei, uau! E aí eu peguei o livro, olhei para ele, que realmente é lidar com pessoas muito diferentes de nós. E ver que, na verdade, tudo é um julgamento. Todos somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Então, cada vez que você colocar alguém num padrão,
Vamos pôr um autista, vamos usar o autista como exemplo. E esses dias eu ouvi uma entrevista que eu achei incrível, que o rapaz falava assim, gente, autismo não é doença. Não é, gente. Não é mesmo. Quando ele disse isso, eu falei, uau, não é mesmo. Eu lido com isso toda semana. Eles só são diferentes. O universo deles é outro. A maneira que eles vão comunicar com você é diferente. A sensibilidade deles é muito aguçada. E quando você chega sem barreiras num ambiente desse, você é recebido. Porque o que acontece com o autista em especial, isso eu tô falando baseado na minha experiência pessoal, não é diagnóstico, gente. Não sou médica, não sou psicóloga, não sou nada disso. É sobre a minha experiência pessoal. Quando você se aproxima sem barreiras, tipo assim, qualquer barreira pode ser, coitado, ou nossa, essa família deve sofrer tanto, que difícil. Qualquer uma dessas barreiras. Qualquer ponto de vista sobre isso, assim. Se você chega realmente ali lidando com um ser vivo, sem nenhum julgamento sobre ele. É um ser vivo. Como, por exemplo, você lida com um bebê igual você lida com um adulto? Não. Verdade? Você lida com um adolescente igual você lida com uma criança de 6 anos? Se você está tentando fazer isso, você deve estar muito frustrado. Porque são momentos diferentes da mesma pessoa. Eu estou trazendo uma pessoa com todas as condições, entre aspas, normais, sob o ponto de vista nosso, né? Então você olha para aquela pessoa. Ô, Pri, eu tô falando sobre os autistas, porque você trouxe isso para mim hoje. Muito obrigada e bem-vinda. Bem-vindos todos à live. Então você vai lidar com um bebê igual você lida com um adolescente, igual você lida com um adulto? Claro que não. Você vai lidar com a pessoa que trabalha na sua casa, da mesma maneira que você vai lidar com seu esposo, ou parceiro, ou parceira, ou que você vai lidar com o seu filho, ou que você vai lidar com um profissional. Cada pessoa requer receber de você de uma maneira. Você pode ser você em todos os lugares, mas cada pessoa que você vai lidar requer uma maneira de você lidar. E é sobre isso. Quando você chega numa fundação como essa, que tem pessoas em diferentes condições, em inúmeras condições, cada um requer um tratamento diferenciado. Para que ele possa receber você e você possa recebê-lo. Agora, se você já chega com barreiras, pontos de vista sobre coitado, você já está tirando todo o poder daquela pessoa. É olhar para ela e ver o que ela pode. E se só por hoje nós olhássemos para cada pessoa no mundo que aparece no nosso universo, com a pergunta, o que ela é capaz? O que eu posso criar com ela? Priscila hoje trouxe essa pergunta para mim, que eu amo. Eu tenho até um sticker dessa pergunta. O que eu posso criar com essa pessoa que eu jamais criaria separada dela? O que eu posso receber dessa pessoa? O que ela pode receber de mim? Estar presente com isso. Você não precisa cortar você. E aí, hoje de manhã, eu estava lendo sobre isso no manual de referência, no material de referência de Axis, que me chamou muita atenção uma coisa. Estar presente com o que as pessoas podem receber de você. E eu percebi que eu vivi em duas polaridades. Quando eu era criança, mais nova, eu sempre fui uma pessoa que percebia muitas coisas, percebia tudo. E eu sempre tive, isso é uma coisa minha, natural, essa alegria de viver, esse desejo de viver. Essa coisa esse prazer pela vida, para mim tudo fazia sentido. E eu era muito sincera e sempre muito falante. Isso daqui não é uma novidade para muita gente aqui. E às vezes eu falava as verdades, as pessoas não podiam receber isso. E eu percebi o quanto o meu jeito de ser, muitas vezes, movia tanto as pessoas, porque era aquela coisa muito natural, muito espontânea. E nem todo mundo, na verdade, vamos ser sinceros, aqui, desculpa, 90% das pessoas ou mais não podem receber. Vou tomar uma aguinha, só um minutinho. Pronto, que eu engasguei comigo mesmo.
Então as pessoas, no modo geral, não podem receber isso. E isso chega a não ser amável para elas. Só que eu confundi. E eu acho que 90% de vocês que estão aqui já passaram por isso que eu vou falar agora. Eu achei que eu não podia ser como eu sou. Eu achei que eu não podia ser integralmente eu. Gente, eu tô falando isso pra vocês agora, porque hoje de manhã eu me dei conta disso. E aí eu comecei a me cortar para me encaixar a o que os outros esperavam de mim. Eu comecei a me encaixar na expectativa das outras pessoas sobre mim. Então, tipo assim, como eu tinha que ser como sobrinha, como eu tinha que ser como filha, como eu tinha que ser como neta, como eu tinha que ser como aluna, como eu tinha que ser como amiga, como eu tinha que ser como namorada, como eu tinha que ser em cada aspecto, estudante, não sei o quê. Então eu estava sempre perdendo alguma coisa de mim. E depois, quando eu encontrei Axis na minha vida, né, como eu tinha que ser como mãe, como eu tinha que ser como nora, e por aí vai. Infinito. Depois, eu encontrei Axis e fiquei rebelde. Eu queria ser só eu. Não queria mais ter nenhuma máscara. Que chega, tipo assim, na verdade eu acho que nem era minha intenção ter máscaras, mas era como se fosse assim, melhor eu coloco essa máscara e fica tudo bem com todo mundo. E qual é a diferença entre estar nessa polaridade de me cortar, tipo assim, eu não posso ser eu aqui, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. E eu sofria por dentro, gente, porque era assim, é como se você percebesse todos os universos e você não sabe como que você pode lidar com isso. Você percebe as mentiras que as pessoas estão contando para elas mesmas. E você não quer ser parte disso, mas ao mesmo tempo é melhor você concordar com elas. Porque se você começa a bater de frente, você começa a sofrer. E eu percebi isso. Depois do Axis, eu virei meio que rebelde. Eu queria mostrar para todo mundo que a gente tinha que ser verdadeiro com a gente mesmo. Você tem que ser isso. Assim, pode POC, viu? Porque aí eu tava tirando a escolha das pessoas da mesma forma. E aí eu queria ser eu integralmente. Aí era como um dragão botando fogo em tudo. Que é um dos objetivos de eu ter escolhido essa live. Quem tá aqui desde o início comigo, hoje nós estamos na live 37. Quem tá comigo desde o princípio sabe, eu criei isso para que quem quiser escutar, escolha. Quem quiser participar, usar as ferramentas e criar comigo, esteja aqui por escolha. Porque eu comecei a querer empurrar isso para as pessoas. Porque era tão incrível, tanta consciência, tanta facilidade de se reconhecer, de ver onde você é capaz de muito mais do que você considerou. Porque você fala assim, não, é melhor eu não falar muito, porque isso incomoda as pessoas. Mas onde minha voz é requerida? Qual é a voz que eu posso ser que empodere as pessoas? Eu não sabia usar a minha voz. É como um carro desgovernado. É como dirigir um carro sem saber dirigir. É você sair correndo. Então é isso. É um Ferrari. Uma vez, o meu terapeuta em Belo Horizonte me disse isso. Eu ainda estava novinha, tinha 19 anos. Ele falou, você é um Ferrari em ponto morto. Você só faz barulho. E eu não entendi o que ele quis dizer para mim naquele momento. Mas o que ele via em mim? Todas as capacidades que eu tinha, mas eu não sabia usar. E como eu usava desgovernadamente, esse carro batia para todo lado, porque é um carro super potente. Saía se debatendo. Aí eu peguei e parei de usar. Que é o que a gente faz com a gente se corta. Então, outro lado da moeda, que eu falei para vocês, que eu fui para outra polaridade disso, foi quando eu comecei a querer mostrar toda a minha potência para mim e para o mundo. Só que aí eu fui para os POVADs de Axis. Eu fui querer provar para as pessoas que isso funciona, que dá certo, que é maravilhoso, que é incrível. E às vezes eu era excessivamente... não... invasiva. Essa é a palavra, talvez. Eu não permitia que a pessoa tivesse escolha. E isso também não empodera ninguém, porque as pessoas fogem da gente. Porque você está dando para elas mais do que elas podem receber naquele momento. E eu não tinha essa consciência.
Ai, que linda, Maria Lúcia. Maria Lúcia está comentando que ela está sendo assim e tem aprendido muito comigo. Muito obrigada por falar isso. Que na verdade é isso, a gente trazendo da nossa experiência. É muito interessante, né? Porque ninguém nasce sabendo usar o que você é. E na verdade, infelizmente, né? A gente nasce numa sociedade, num mundo que não é sobre reconhecer você e olhar para você e fazer aquela pergunta, uau, como que eu posso empoderar essa pessoa? Quais são as capacidades dela? Não, a gente já tem um padrão definido do que todo mundo tem que fazer, ser, escolher. Você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. Ou, que tal questionar? Você escolheu fazer isso. Isso criou mais para você? Você pode falar isso com qualquer criança que ela vai entender. Realmente, essa birra que você está fazendo agora está funcionando? Está criando alguma coisa na sua vida? Ou então, quando a criança vai dando birra, fala assim, ok, você está fazendo isso porque você quer tal coisa. Não pode ser feito de outra forma? Agora eu quero trazer uma pergunta que uma das minhas seguidoras em espanhol me trouxe. E eu achei muito interessante, eu acho que cabe aqui, nessa nossa conversa. Ela me perguntou o seguinte, ela falou, Lute, se alguém me convida para fazer uma coisa que não faz sentido para mim, eu achei até engraçado que ela usou um termo assim, se me chama pra usar marihuana, eu morri de rir. E isso não tá de acordo comigo. E uma pessoa me convida para outra coisa, eu posso dizer não com amabilidade? Eu tô um pouco confusa com isso. Eu não entendi direito, porque eu não falei com ela só me escreveu. Não tive uma conversa com ela. Eu falei para ela assim, mas você sempre tem escolha. Sempre. Existe uma coisa no cristianismo que eu vou trazer aqui para vocês, que eu acho muito interessante. Eu não sei onde que tá isso, porque eu não entendo muito, não sei assim exatamente, mas é uma coisa que fala assim, seja sua palavra sim, sim, não, não. Sim ou não? Tudo que está além disso vem do maligno. Aí eu falo, nossa, que pesado, né? Mas é isso. Cada vez que você tá na dúvida, você não tá na escolha. Cada vez que você entra no julgamento, você também sai da escolha. Quando você está na escolha, pergunta, isso vai funcionar para mim? Sim ou não? Não tem meio termo. Só que esse sim ou não é um sim ou não energético, que é da ferramenta que nós fizemos na semana passada, as lives. Para quem não viu e quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta, que é o leve e o pesado, nós semana passada tivemos 2 lives sobre isso. É onde você aprende a seguir a energia do que vai funcionar para você. É igual que eu estava falando sobre a fundação outro dia. Eu vou trazer aqui, já começamos com a fundação. E eu falei hoje com a Priscila de manhã. A fundação foi uma escolha que, tipo assim, ela já estava, era um projeto que já existia. Eu fui a pessoa que moveu isso. Eu consegui mover um monte de gente. Eu dei a classe intro desse livro, que é como ensinar um peixe. Se você ensinaria um peixe a escalar uma árvore, que é a pergunta. O livro começa assim. Dei uma classe sobre isso para as pessoas que trabalhavam na fundação, sobre quem era voluntário e queria participar desse projeto. Fizemos uma coisa maravilhosa. A Diana, que é a médica, que é a minha aluna, que já tinha esse projeto nessa fundação para autistas e pessoas com condições neurológicas de todas, e síndromes como síndrome de Down e outras, né? Ela deu a classe de barras para os funcionários da fundação, para a gente começar esse projeto com barras de Axis nessa fundação. O que aconteceu? Começou muito bem. Tinha uma facilitadora aqui, que é a coordenadora mundial, que eu trabalho com ela até hoje, que é a Silvia Puentes. E ela foi. E aí, quando a Silvia foi, todo mundo quis ir. Né? Uau, a Silvia, não sei o que. Foi aquela fuzuê. Seguimos, tivemos o Dia Global de Barras lá, muito bom. De repente, isso foi murchando. As pessoas começaram a deixar de ir. E o resultado para eles, gente, é uma coisa incrível. E aí eu comecei a desanimar.
Falei, ai, gente, será que é isso mesmo? Que eu tenho que me dedicar a isso mesmo e não sei o quê. Eu cheguei a receber uma ligação da secretária do Gary Douglas, querendo saber sobre a fundação. Depois a Ninfes, que é uma pessoa que coordena a parte do Access em espanhol, me convidou para fazer uma live com ela, falando sobre esse projeto. E é uma coisa, gente, que me vibra, uma energia que eu não sei explicar para vocês. Só que normalmente eu estou lá sozinha. E eu estava querendo desistir. Só por quê? E é isso que eu quero trazer para vocês agora. O quanto nós estamos criando para amanhã e não para o futuro. O futuro amanhã. Esse futuro assim, eu quero para hoje. É agora. E aí a gente desiste de dar a ferramenta da principal, para mim, do meu ponto de vista interessante, ferramenta para criar a sua vida. Seguir a energia. Se você realmente estiver disposto a seguir a energia que faz o seu corpo se sentir leve, que faz você vibrar nessa vibração de entusiasmo, que faz você sentir uma felicidade no seu ser, não existe nada que você não possa criar. E tudo que você for criar, quando você começar a perceber que você vai seguir a energia, você tem que estar disposto. Porque muitas vezes seguir energia não faz sentido nenhum. E você fica assim, gente, mas isso não faz o menor sentido. Mas depois, você vai se dando conta, uau, meu corpo realmente sabia. O resultado, quando ele se mostra, a atualização se mostra, você fala, uau, realmente o universo me respalda. Uau. Como seria se eu pudesse confiar em mim, no meu saber, no meu ser, na minha energia? Como seria se eu realmente soubesse que eu sei o que vai criar mais para mim? E como seria se eu realmente estivesse disposto e disposta a escolher isso todos os dias? A cada 10 segundos. E praticar isso a cada 10 segundos, todos os dias, todo o tempo. E toda vez que eu me desviar da minha energia e não escolhê-la, que eu não me julgue. Que eu simplesmente saiba, uau, eu sabia, como eu sou inteligente, não no sentido de inteligência cognitiva, como eu sei, como eu sou realmente um ser infinito. Olha como eu sabia, realmente não deu certo, eu sabia que não era esse caminho. Ok, pode POC, todos os lugares onde eu não estou disposta a seguir a energia do meu saber, a energia do meu corpo, o meu perceber, o que eu percebo, perceber, saber o que eu sei, o meu ser, o que eu sou, e receber de tudo e de todos. Estar nesta pergunta, o que essa pessoa pode receber de mim? E aí você vai estar presente. E a Simone Milassas me disse isso no dia da classe. Porque eu tava super eufórica, então eu sou muito intensa. Então, às vezes, eu deixo as pessoas assim, tipo assim, eu sufoco, talvez, as pessoas, né? Como seria se eu estivesse disposta... Titi, eu acho que a Ana chegou. Eu já abri pra ela. Ah, já? Desculpa, gente, que eu escutei um barulho. Então, como seria isso se nós realmente estivéssemos dispostos a estarmos dentro dessa consciência que nós somos e estarmos na pergunta, nunca na conclusão, nunca na definição, nunca na decisão. Uau! E pedir clareza ao universo. O que eu decidi que eu sou como identidade? Qual identidade eu criei para mim que eu nem sou isso, mas que isso não permite que eu acesse quem eu sou de verdade? E a Simone me disse, esteja presente, Lute, com que as pessoas possam receber de você. Faça a pergunta, o que as pessoas podem receber de mim? E não, aí você não precisa mais se cortar. Você não precisa mais se adequar. Você só simplesmente dá o que se pode receber. É só isso. Você não está fingindo nada, você não está cortando nada, você não está se adaptando a nada. Você simplesmente está ali presente. É a mesma coisa, um bebezinho. Você vai dar uma comida pesada para um bebê? Não. Você vai dar o que ele pode comer, o que ele pode receber de alimento,
quando ele começa a se alimentar. Não é? Você vai colocar uma criança que está começando a engatinhar numa bicicleta para ela sair andando? Não, né? Então você está dando àquela pessoa o que ela pode receber de você. É sobre isso. Aí você não tem que se cortar. E é isso que eu quis dizer sobre quando aqui para Marina, né? Ah, é Marina. Eu falei Maria Lúcia. Marina, desculpa. Que a Marina disse sobre isso. Tipo, poxa, eu antigamente, eu queria dar tudo de mim. E tinha gente que não podia receber tudo de mim. Se eu der a dose que a pessoa pode receber. Porque, por exemplo, vamos colocar doses. Dose é uma coisa muito interessante, né, gente? Uma dose de remédio, vamos supor que você está com alguma questão, você está tomando vamos colocar aí uma dose de Novalgina. Se você vai dar para uma bebezinha, você vai dar gotinhas. Se é um adulto, vai tomar uma pastilha. Se é uma pessoa mais gordinha, ela vai tomar um miligrama maior, né? E por aí vai. Se você tomar uma dose extra, uma overdose, o que acontece? Dependendo do remédio, você morre. Então, qual é a dose que você tem que dar de você? Que você pode dar. Para que crie mais para você e para o outro. Em uma das minhas sessões semanais, o Pablo comentou uma coisa comigo que eu achei muito interessante sobre, assim, quando você está num relacionamento, é baseado na psicologia sistêmica, né? Pelo que eu entendi, viu, gente? Se eu estiver errada, me desculpem, mas eu não sou psicóloga. Mas, baseado nisso, quando você está num relacionamento e tem uma pessoa que dá demais e a outra dá de menos, isso fica desbalanceado. A outra pessoa fica esgotada de tanto que você dá e ela acaba se afastando. Ela não aguenta, ela não suporta o relacionamento. É como se ela se afogasse nesse relacionamento. Então, você sempre tem escolha. Então, é sobre isso. Se dizer não com amabilidade, você pode dizer não. Você pode dizer não. Você pode dizer sim. Agora, você realmente está disposto a dizer não? O quanto que a gente tem esse não, assim, nossa, não vai ser delicado, eu vou ser grosseira, eu vou ser egoísta, porque eu disse não. Ah, essa pessoa vai ficar chateada comigo. Como eu posso dizer não de uma forma que essa pessoa possa receber? Olha que pergunta linda. O que essa pessoa requer ouvir de mim? Para que ela tenha facilidade de receber o que eu tenho para dar para ela. Faça essa pergunta. Se você, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela está com umas questões com o temperamento da filha, né? É um pouco difícil para ela. E aí a gente conversando sobre isso, o que essa criança requer dessa mãe? Se ela está nessa pergunta, ela vai chegar ao ponto da clareza sobre isso. Ela pode até experimentar algumas coisas que não funcionem, não quer dizer que ela vai saber imediatamente, porque nós estamos com o nosso saber tão obscurecido. É uma pena, mas o nosso saber está obscurecido por pontos de vista, por opiniões, por julgamentos, por conclusões, por definições de como ou não a gente tem que ser como o estereótipo mãe. Ou seja, lembra do filme da Barbie que eu estava conversando com vocês no início? A Barbie mãe, né? Que é aquela boneca já toda padronizada ali naquela caixinha. A enfermeira, a outra, e se você pudesse ser tudo? Né? E o que é aquilo que te vibra, o que faz você se sentir feliz, o que te empodera? E quando você está lidando com pessoas, né, mesmo que elas sejam seus filhos, cada pessoa requer de você algo diferente. E aí, se você estiver realmente disposta a estar presente com isso, a olhar para isso desde um espaço de permissão
E desde o espaço do saber, todos nós temos escolha. E realmente com as barreiras lá embaixo, você pode perguntar, qual é o presente que eu posso ser aqui, nesse relacionamento? Qual é a bênção que eu posso ser aqui nesse relacionamento? Qual a nutrição? Essa palavra, gente, eu amo. Porque como eu posso nutrir energeticamente essa pessoa? Nutrir. A pessoa nutrida, ela não carece de vitaminas, de energia. Inclusive, a pessoa nutrida, ela não requer comer tanto. Estou falando fisicamente. Ela não precisa de tanta quantidade de alimento. Quanto mais a qualidade do alimento e a qualidade das vitaminas que você ingere, dos sais minerais e tudo que você precisa, a sua quantidade de hidratação e tudo, quanto mais isso for nutritivo, você requer comer menos. Você tem mais energia. Como nós podemos ser essa nutrição energética uns para os outros? Essa é a minha pergunta aqui para vocês hoje. De que maneira eu posso ser uma nutrição para mim e para o mundo inteiro? E todos os que estão envolvidos. Porque, olha, eu vou trazer uma coisa para vocês. É sobre o reino de nós. E muitas vezes a gente se confunde com ser egoísta e com estar no reino de nós. O reino de nós é uma coisa que eu adoro e é um dos aspectos de Axis que eu tenho trabalhado muito comigo. Porque quando você conhece as ferramentas, elas soam, parece, sob nossos pontos de vista e nossos julgamentos, como algo egoísta. Parece que você está sendo egoísta. E, na verdade, você está cuidando de você de forma a não criar relações de dependência, de interdependência. Até a Sofia hoje estava me perguntando sobre isso, minha filha mais velha. O que é uma relação de interdependência? É quando você cria uma dependência de lá para cá, de cá para lá. Você depende do outro, o outro depende de você. Então, se tiver dependência, aquela relação se mantém, mas não porque é uma relação saudável, deliciosa, onde as partes querem contribuir e dividir o tempo, dividir as conversas, estarem juntas. Não, é porque existe uma dependência. E o que as ferramentas de Axis trouxeram muito para o meu mundo, que ainda eu não estou 100% uau nisso, né? Como dizia a mamãe outro dia. Minha filha, mas isso você está escolhendo é uma limitação. Eu falei, mãe, eu sei. Se eu não tivesse limitação, uma hora dessa eu estava lá com o Gary tomando um café no castelo. Eu ia estar sentada com o Gary Douglas no castelo dele na Itália, tomando um cafezinho com ele. Ou um vinho. É isso. Então, assim, existem muitas coisas ainda para a gente eliminar, porque nós estamos muito treinados, muito bem treinados. E principalmente muito estruturados. E essas estruturas são lugares rígidos por onde nós estamos funcionando, que a gente não consegue abrir mão disso, dessa estrutura. E aí, ontem não, foi no sábado, eu estava conversando com a Leandra, que eu faço uma facilitação semanal com ela, e ela me trouxe uma consciência incrível sobre a estrutura, essa rigidez que você cria e você não pode abrir mão dela de jeito nenhum, e sobre o sistema. O sistema é uma engrenagem que pode ser mudada. Você pode mudar, você pode trocar de peça, você pode trocar de lugar, você pode mudar o funcionamento. E eu achei que faz muito sentido, né, sobre o método sistêmico que nós conhecemos na psicologia tradicional, que é como as pessoas vão criando sistemas e passam a funcionar padronizadamente nesse padrão dentro daquele sistema. Só que isso existe, é maleável, flexível, pode ser mudado. Como é uma estrutura rígida, você praticamente não consegue sair dali. É como se fosse uma prisão, realmente. E ela não é só física ou mental, ela também é energética. Então, a ideia de Axis é destruir, descriar as estruturas, te trazer para um sistema onde você pode sempre ter uma escolha diferente.
onde você possa mudar. Você pode tirar uma parede e colocar outra no lugar. Você pode construir uma coisa diferente. Você pode criar coisas diferentes. Você não precisa estar só naquela estrutura e naquele estereótipo, né, que você já definiu para você. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou facilitadora, eu sou médica. Eu não sou médica, né? Ou médica, ou advogada, ou seja lá qual sua profissão. Ou eu não sou nada, como diz né, no filme. Então eu não sou nada. Isso não existe. Isso não existe. Todos nós somos um presente. Nós estamos num momento, é um estado. Neste momento eu estou, né, cuidando dos meus filhos, fazendo por eles, mas quem sou eu, além de todos esses títulos e definições que eu tenho sobre mim? Quem sou eu, além de todas essas identidades que eu criei sobre mim? E o que eu podia criar se eu não tivesse preso essa estrutura dessa identidade que eu estou criando, que nem sou eu? E pode tudo isso. Então eu espero que eu tenha trazido para vocês. Eu vou fazer agora a pergunta para o corpo e o mantra para a gente finalizar a live. Fiquem aí para a gente fazer o mantra 10 vezes, que todo dia a gente faz. E se vocês tiverem alguma pergunta, algo que vocês queiram que eu traga, ou algo sobre essa live, sobre outras, por favor, tragam suas perguntas e saibam, você sempre tem escolha. Você sempre tem escolha. Sempre você tem escolha. Saber disso é um poder, gente, um poder muito grande. A gente não tem ideia do poder que é o livre-arbítrio. A livre vontade, a liberdade de escolher. Nós não temos ideia do poder que é isso. E como seria se a gente estivéssemos realmente dispostos a escolher isso, a ser isso e a saber isso. Então hoje nós vamos fazer pergunta para o corpo, para nós nunca desistirmos das nossas escolhas, de nós. E sabermos que a gente tem escolha. Então, que energia, espaço, consciência, escolha, eu e meu corpo podemos ser. Para nunca desistir da nossa escolha. Nunca desistir da nossa energia. Você, Marina, obrigada por estar aqui. Que energia, espaço, consciência, escolha. Qual escolha eu posso ser para nunca desistir de mim? Nunca me entregar. Nunca entregar-nos, nem nós e nossos corpos. Nunca desanimar por toda a eternidade. Que energia, espaço, consciência, escolha nós podemos ser. E agora, gente, vamos fazer um mantra injetando essa energia. Porque a ideia do mantra aqui não é falar um mantra assim, jogado. Nós vamos colocar intenção, energia nisso daí. E hoje a energia que eu convido vocês é facilidade, alegria e glória. Sobre destruir, descriar as identidades que a gente criou. Sobre realmente facilidade, alegria e glória com o nosso perceber, saber, ser e receber. O que vocês acham? Desse mantra injetando essa energia aí. Vamos fazer isso? Juntos? Então vamos lá. Que todo o nosso perceber, saber, ser e receber, que é o que verdadeiramente nós somos, venha a cada um de nós com facilidade, alegria e glória. Como seria receber? Nosso perceber, nosso infinito perceber, nosso infinito saber, nosso infinito ser, nosso infinito perceber, saber ser, nosso infinito receber, nossa infinita escolha, com total facilidade, alegria e glória. Bora? Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. E tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória. Vamos que vamos, pessoal. Deixo um beijo para vocês. Vejo vocês amanhã às 11 horas do Brasil em português.
Estou super feliz e super animada. Nós vamos ter o feriado agora da Páscoa, né? Eu quero estar aqui. Minha intenção é estar aqui assim mesmo, porque eu tinha falado para vocês, né? Provavelmente nos fins de semana eu não faço, no sábado e no domingo, e quando tivesse algum feriado que eu não pudesse fazer, eu não ia fazer. Mas, por enquanto, estarei aqui. Estou muito animada com isso. É algo que faz minha energia vibrar muito. Obrigada a cada um de vocês, Cassinha, obrigada a você, que estão aqui todos os dias, que estão chegando novos, que queiram distribuir isso para outras pessoas. Eu fico muito agradecida. Para algumas pessoas, eu mandei um link de um canal de WhatsApp que eu abri, que funciona tipo o Telegram. Quem quiser participar, eu vou colocar nos stories o link. É só clicar no link, não precisa ser meu seguidor, mas você vai ter acesso às lives lá a partir da live de sexta-feira. Eu já coloquei, já publiquei. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer e a minha ideia é colocar umas ferramentas lá pra gente praticar todo dia, tá bom? Um beijo, pessoal. Até amanhã.